Oi, gente, bom dia. Nós vamos falar hoje de um tema bem pertinente, né? Que é o tema tecnologia na saúde, na página 184 do livro de vocês. Ou seja, como a ciência ela pode ajudar a combater as doenças. Como que isso pode acontecer? Por que eu disse que é bem pertinente? Pela situação que a gente está passando agora, né, em relação à pandemia. Então, é preciso conhecer melhor as doenças, né? Por que nós estamos falando tanto aí de doença, de saúde? Porque é preciso conhecer quais são os tipos de doenças, como que elas se transmitem, como que essas doenças, como é que é a transmissão dessas doenças, né? Como é que elas agem? Porque quando a gente conhece, quando se tem o conhecimento, se tem o estudo, né, de uma determinada doença, fica mais viável, fica mais fácil para se pensar, se elaborar nas estratégias de diagnóstico, né, de prevenção, de tratamento. Então, existe tanto tecnologias simples como tecnologias complexas que vão ser aliadas, né, no momento de colocar essas estratégias em prática. Então, é, vocês sabem que houve um aumento na questão da expectativa da vida, né, mundialmente falando, mas, da humanidade, mas isso é uma novidade que está muito relacionada a essa questão do desenvolvimento, né, dessas tecnologias, ou seja, por que se aumentou a expectativa de vida mundialmente? Porque houve um avanço, houve estudo, né, de aplicação de tecnologias aí para conhecer, combater, atuar, né, em várias doenças. Um dos principais impactos das tecnologias na saúde mundial atual é a melhoria no registro observadas, estudadas de uma determinada doença. Por exemplo, uma determinada doença. Vou dar um exemplo do vírus, da Covid, né? Então, já existem muitos estudos sendo publicados, armazenados, né, para se dizer ali como é a ação da doença, como é que o vírus age, né, como é o efeito da doença em cada organismo, por faixa etária, tá? Então, existem vários países aí juntando esses meios tecnológicos de armazenamento de informação para que venha auxiliar, né? E também vamos pensar aí nos meios de comunicação que é utilizado para poder fazer a divulgação dessas informações, a questão do telefone, dos celulares, né? A gente recebe muitas informações de como que o vírus é passado, como se pega, como não pega, como evitar, né? Então, essas informações, elas vão passando com muita facilidade. Então, a pesquisa é feita lá do outro lado do mundo e chega aqui e transita, né, através da internet e chega aos nossos ouvidos. Então, a gente já sabe como atuar num determinado tipo de doença para evitar. Então, a tecnologia está muito relacionada a isso aí. Tá, então, vocês sabem a diferença de epidemia para pandemia? Ó, epidemias, o que é epidemia? Quando uma determinada doença ela está atingindo um grande número de pessoas em determinada localidade. Então, quando eu falo, por exemplo, uma epidemia da dengue na região Nordeste. Então, ali é a epidemia. Gente, o que é a pandemia? Que nós estamos numa pandemia. O que é uma pandemia? Não deixa de ser uma epidemia, só que uma epidemia em grande proporção e
e numa proporção global, né? Ou seja, todo mundo passando por isso, né? Então, quando é uma pandemia, é rapidamente identificada justamente por esse aspecto. Como nós estamos agora, a pandemia, né, do coronavírus. Por quê? Porque está atingindo um grande número de pessoas em todo o mundo, tá ok? Então, falando aí sobre a questão da tecnologia no diagnóstico de doença. Por exemplo, como é que se faz o diagnóstico? É justamente identificar as doenças. É utilizado que aparelhos como raio-x, a ultrassom, a ressonância magnética, a tomografia, o microscópio. Então, toda essa aparelhagem que é utilizada nos exames, né? Quando o médico pede aí os exames para poder justamente investigar um determinado tipo de doença. Então, geralmente é feito pelos profissionais de saúde. Então, essa tecnologia por imagem, ela é espetacular, né? Ela surgiu no início do século XX com os raios-x e foram se desenvolvendo, né? A cada dia esses métodos eles vão invadindo o organismo humano, vai entrando, então são câmeras que entram no nosso corpo, mostrando aí ruídos, né? Mostrando aí qualquer anomalia que nós venhamos a ter, né, no nosso organismo. Então, esse é o diagnóstico. Você chega lá para conversar com o médico e conta que você está com determinado sintoma, o médico ele não pode afirmar com certeza que é um determinado tipo de doença, por isso ele vai pedir aí os exames para diagnosticar, tá ok? E tem a tecnologia utilizada na prevenção, né? Ou seja, para evitar contrair um determinado tipo de doença, né? E essas tecnologias, elas podem ser muito simples, gente, como lavar a mão com sabão, né? Aí você pensa, mas essa tecnologia é sim, porque é justamente pelo estudo que se sabe, né, que o material que contém no sabão tem a capacidade de quebrar as moléculas de lipídios, né? O que são os lipídios? São as óleos e gorduras e a membrana celular que tem, né, nas bactérias, elas são constituídas tem lipídios em sua constituição. Então, por isso, ou seja, o que eu quero dizer é que existe toda uma ciência por trás do simples ato de lavar as mãos com o sabão. Porque o sabão, a substância que tem no sabão, vai quebrar a estrutura do corpo de micro-organismos, né, que são responsáveis para desenvolver certas doenças, tá ok? Então, isso é a implementação do saneamento básico, é outro ponto importante, que é justamente uma tecnologia preventiva para evitar contaminação por diversos agentes infecciosos e a proliferação de muitas doenças. E os métodos contraceptivos? Vamos falar dos métodos contraceptivos. Você sabe o que são os métodos contraceptivos, gente? Os métodos contraceptivos são muito conhecidos aí como os anticoncepcionais, né? Que é uma tecnologia aí de prevenção. Prevenção de quê? Prevenção de uma gravidez indesejada, né? E além do mais, alguns contraceptivos, eles previnem contra doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da camisinha, tá ok? Então, o que acontece? Uma das consequências mais importantes do estudo da reprodução para exercício da cidadania é a possibilidade de controlar a própria reprodução. Isso não é bom, gente? Tu já pensou o quanto que um casal ele faz de sexo
e que cada ato sexual que um casal realiza, ele poderia estar gerando um filho, né? Então existe essa possibilidade de fazer o controle da própria reprodução, ou seja, o casal escolher qual o momento certo, adequado para se ter um filho, né? Então, quais são os exemplos de métodos contraceptivos? Nós temos o diafragma. O que é o diafragma? É tipo uma capa flexível de látex ou silicone que a mulher coloca no interior da vagina, tá? Tem a tabelinha. O que é a tabelinha? É tipo assim, deixar de realizar o ato sexual no período fértil, né? Então, geralmente a mulher, ela vai calcular o período fértil dela através do ciclo menstrual dela, que dura de 26 a 32 dias, e ela vai fazer essa correspondência do dia que ela vai estar ovulando, que é por volta do 19º dia, e nesse período ela vai evitar ter a relação sexual. Existem as pílulas anticoncepcionais, que é justamente hormônios sintéticos de estrogênio e progesterona, que vai estar inibindo a ovulação, tá? Que ela é via oral, mas também existe as injeções, existe também implantes sob a pele, anel vaginal ou adesivo. Existem os métodos cirúrgicos, que é justamente quando se procura fazer a esterilização, né? Que nesse caso é irreversível, embora existam algumas exceções, que no caso é a cirurgia, tá, gente? Que a tuba uterina vai ser cortada e interrompida aí, né, impedindo o ato da fecundação, né? Então, esse processo é chamado laqueadura tubária. E no homem, o escroto ele vai ser aberto por uma pequena incisão e os ductos deferentes são cortados. Outro é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que corresponde a uma pequena peça de plástico e metal que vai ser introduzida no útero por um profissional de saúde, que vai impedir, né, a implantação do embrião e danificando os espermatozoides e os óvulos. Outro método é a camisinha, preservativo, né, que é o único que vai também prevenir a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis. Aí existe a capinha masculina, né, que é a camisinha masculina, que se coloca sobre o pênis. E existe a camisinha feminina, né, que é introduzida na vagina antes da relação, né, e o pênis deve penetrar a vagina. E o coito interrompido, que é retirar o pênis da vagina antes da ejaculação, né, evitando aí que o sêmen que sejam colocadas aí dentro da vagina e haja a fecundação, tá ok? Na página 186 vai falar aí de um problema que é muito recorrente, gente, a questão da camisinha masculina estourar, né? Que é justamente a maneira de colocar que é errada. E aí, essa camisinha, ela pode realmente estourar, como é chamado, e a pessoa, além de correr o risco de uma gravidez, ela pode contrair uma doença sexualmente transmissível, né? Então, tem que ter cuidado, alguns cuidados básicos ao se armazenar o preservativo, né? Ou seja, não pode ficar guardando no local quente, tipo porta-luva do carro, o bolso da calça, né? Por um período muito prolongado,
porque ela vai perder a sua eficiência. E também, se for comprar a camisinha, verifique na embalagem a questão da validade. Use apenas lubrificante de base aquosa, que é gel lubrificante, né? Porque aqueles oleosos danificam o látex. Verificar se o preservativo foi colocado corretamente para não ficar o ar, né? E assim, se ficar o ar é complicado porque realmente pode estourar. E utilizar uma camisinha que esteja adequada ao tamanho do pênis, nem muito pequena, né? Nem muito grande. Para colocar, tem que segurar a base do preservativo para poder retirar o pênis, né? Porque senão pode ser que a camisinha fique dentro da mulher. Então, tem que segurar firmemente a base do preservativo. E nunca utilizar a camisinha masculina em conjunto com a feminina, né? Ou seja, masculina e feminina junto, ou uma ou outra. Bem, hoje está se falando muito, gente, na questão da vacina, do desenvolvimento da vacina para a Covid. Então, a vacina foi um passo importante aí na preservação de prevenção de várias doenças. É fabricada a partir de agentes patológicos, né? E ao produzir anticorpos contra aquele agente patológico, o organismo ele vai ficando protegido, né? Ou seja, o nosso organismo será capaz de reconhecer o próximo contato com um agente patogênico ou patológico, tá ok? Caso a pessoa venha se reinfectar. Então, a técnica da vacina atribuída ao médico britânico Edward Jenner, que criou um novo método para combater a varíola, que era a doença que afetava uma parcela enorme da população e matou milhões de pessoas. Uma variante da varíola, chamada varíola bovina, afetava principalmente o gado bovino, mas uma versão branda da doença também atingia pessoas que tinham contato com esses animais. Observando então que muitas pessoas infectadas com a variante bovina eram imunes à varíola humana, o que foi que Jenner fez? Ele conduziu o seguinte experimento: ele recolheu o líquido, ou seja, um pus, das feridas ocasionadas pela varíola bovina, das mãos de uma mulher, e colocou sobre pequenos arranhões que fez no braço de um garoto de 8 anos de idade. Então, o menino apresentou alguns sintomas da doença, mas se recuperou. Em seguida, expôs o garoto à varíola humana e observou que ele estava imune, ou seja, protegido. Então, desde então, a técnica foi aperfeiçoada e é largamente utilizada para dezenas de doenças. Então, é uma tecnologia aí. O tratamento das doenças visa sua eliminação do organismo, amenização ou controle. Remédios são exemplos de tecnologia, gente, que é voltada para quê? Para o tratamento, né? Alguns remédios, como os antibióticos, eles são capazes de matar bactérias e outros diminuem a sensação de dor, de desconforto, como são os analgésicos, né, que controla a febre. E há milhares de outros mais específicos. Então é importante saber, gente, que não é seguro tomar remédio por conta própria, né? O médico tem que ter conhecimento e tem que autorizar o uso do medicamento, tá? Então tem duas questões aí. Não, na verdade, são as 5 questões que é para fazer da página 187, tá ok? Enviar no PV. Um abraço a todos.